Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Mais uma lição está começando e hoje nós vamos estudar a lição de quarta-feira. Mas antes disso, você se lembra do versículo que nós estamos decorando essa semana? Ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Vamos falar junto comigo? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E esse versículo se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 30. Então, Atos 17, 30. E hoje nós vamos estudar a lição de quarta-feira, que tem por título Ensinando no Areópago. Você sabe o que é um areópago? Eu não sabia, eu descobri nessa lição porque ela vem bem detalhadinha. Vamos aprender? Areópago era um local como se fosse um monte, e esse local era de pedra. E ali os atenienses adoravam ao deus da guerra, o deus Ares. Então vamos estudar? No meio da cidade havia uma grande praça. Ao redor dela havia grandes construções, onde homens e mulheres iam fazer seus negócios. Paulo achou que aquele era um bom lugar para ir conversar com as pessoas. Quando ele falou do Salvador, alguns entenderam que se referia a outro ídolo e perguntaram zombando: o que esse tagarela está querendo dizer? Então Paulo estava sozinho ali e resolveu ir para um local bem movimentado para poder falar da palavra de Deus. E ele escolheu qual local? Uma praça, porque era ali que as pessoas faziam as suas negociações. Mas quando ele começou a falar de Jesus, alguns perguntaram assim: o que esse tagarela está falando? Mas alguns homens sábios quiseram ouvir mais e disseram a Paulo: queremos que venham a nosso lugar de reuniões, o Areópago, e nos fale mais desse Jesus aí que nós não conhecemos. Areópago era o nome de um pequeno monte dentro de Atenas, onde as pessoas importantes se reuniam para decidir vários assuntos. Paulo ficou em pé sobre ele e disse: vim à sua linda cidade para falar de um Deus. Enquanto visitei os locais por aqui, eu fiquei encantado. A cidade de vocês é muito bonita, mas teve uma coisa que me deixou triste. E ele disse assim: enquanto andava por aqui, vi muitos altares. Entre eles, encontrei um no qual vocês escreveram: ao Deus desconhecido. Esse Deus, a quem vocês não conhecem, é o Deus que criou os céus, a terra e todos os seres humanos. Ele nos dá o sol, a chuva, os pássaros e as flores, e está pertinho de cada um de nós, através do seu Espírito Santo. Então Paulo aproveitou aquela oportunidade para comunicar com os atenienses sobre um Deus que eles não conheciam. E olha que interessante, eles tinham uma estátua escrito ao Deus desconhecido. Então ele aproveitou essa oportunidade e começou a falar que existia sim um Deus que eles não conheciam. E era um Deus que tinha criado tudo e que ele estava bem pertinho de nós. E ele estava pertinho de nós através do seu Espírito Santo. E como Deus nos criou, não devemos achar que ele seja uma estátua morta de ouro, prata ou pedra, feita por nós. Ele é um Deus vivo. E você, amiguinho, tem se comunicado com o seu Deus vivo? O Deus que tudo criou e que está bem pertinho de nós através do seu Espírito Santo? Eu espero que sim. Nós temos a oportunidade de comunicar com esse Deus diariamente, através da oração, através dos nossos pedidos nas orações. Então não perca essa comunicação. E amanhã nós vamos saber o que aconteceu nessa história depois que ele comunicou sobre esse Deus vivo. Vamos fazer as nossas atividades de hoje? A primeira atividade pergunta assim: o que alguns homens sábios de Atenas pediram que Paulo fizesse? O que eles pediram? Que Paulo fosse pregar no local de reunião deles, que era o Areópago.
Muito bem. Escreva a sua resposta para você não esquecer. Pergunta número 2. O que Paulo explicou para eles sobre o Deus desconhecido? Marque só a resposta errada. Então, essa pergunta vai ter várias alternativas certas, mas é para você marcar a alternativa errada. Vamos lá. O que Paulo falou do Deus desconhecido? É o Criador do céu, da terra e de todas as coisas. Sim, tá certo, né? O Deus que Paulo estava apresentando era o Criador de todas as coisas, então não marque essa resposta. Próxima pergunta. Está sempre perto de nós através do seu Espírito Santo. Perdão, amiguinho, eu pulei uma questão. Antes disso, nós temos uma questão que diz assim: era uma estátua nova que eles ainda não tinham visto. O Deus que Paulo estava falando era uma estátua? É isso mesmo? Se você estudou, eu tenho certeza que você vai responder certo. Não era uma estátua, então essa é a resposta errada. Marque ela. E você conhece alguém que não conhece o Deus vivo? E você que conhece tem a oportunidade de falar com ele sobre esse Deus. Então não perca a sua chance de levar Jesus, o Deus verdadeiro, o Deus desconhecido para as pessoas de Atenas. Fale com eles e explique que existe um Deus vivo que os ama muito. Beijo, amiguinho. Até amanhã. Tchauzinho.